Deepak Chopra. A paz é o caminho acabando com a guerra e a violência. Tradução Cláudia Gerp Duarte Rocco 2005. A todos os pacificadores do mundo que, ao se fixarem firmemente na não-violência, farão com que todos os seres ao redor deles parem de sentir hostilidade. Agradecimentos Peter Guzardi, o meu competente editor. Você é ao mesmo tempo o meu crítico e um dos meus melhores amigos. Chay, Julie, Júlia, Tina, Tara, Brian, Jenny, Sarah e o resto da minha família na Harmony. Vocês têm sido amorosos, agradáveis e tolerantes desde o início da minha carreira. Roberto Sávio e Arsênio Rodrigues. Vocês fizeram Alliance for the New Humanity na Aliança para a Nova Humanidade, algo de que posso me orgulhar. Rita, Malika, Gotham, Suman, Candice e As. Minhas queridas Tara e Leela, vocês fazem tudo ser sagrado e valer a pena. Caroline Rangel, Felícia Rangel e Janice Crawford, do meu escritório. A dedicação e o esforço de vocês tornam tudo possível. E, finalmente, agradeço a minha família no Chopra Center, que traduz as minhas palavras para uma prática que faz a diferença na vida das pessoas. Sumário: a guerra acaba hoje, o caminho da paz, o fantasma deles além do nacionalismo tóxico, o mito da segurança, a criatividade diabólica, a política da alma. Ainda, furiosos porque Deus deseja a guerra? A metafísica do terror, o corpo em paz, nossa maior esperança. Epílogo: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Mahatma Gandhi: a guerra acaba hoje e hoje é um bom dia para a guerra terminar. O número simbólico de 1000 baixas americanas foi ultrapassado hoje no Iraque. Escrevo estas linhas no dia 9 de setembro de 2004, e a maioria das mortes teve lugar depois que a vitória foi declarada há mais de um ano. Como está o mundo no dia em que você está lendo as minhas palavras? Não posso prever, mas sei que, mesmo que essa guerra particular termine, você estará se vendo diante do terrorismo, de atentados suicidas, insurreições e da guerra civil em algum lugar do planeta. Você também se defrontará com ameaças nucleares de nações rotuladas de desprezíveis e indignas pelos Estados Unidos, como a Coreia do Norte e o Irã. A violência ainda estará se alastrando sem controle, independentemente do dia em que você estiver lendo estas palavras. No início de 2003, estimava-se que 30 conflitos militares estavam tendo lugar ao redor do mundo. Hoje é um bom dia para todas essas guerras chegarem ao fim. Mas será que isso vai acontecer? E se acontecer, o que as substituirá? Para acabar com a guerra, você precisa pensar em acabar não apenas com um único conflito e não apenas com 30. Na verdade, temos que acabar com a ideia da guerra, que se transformou no hábito da guerra e depois na constância anestesiante da guerra. A última vez que os Estados Unidos não estavam em estado de guerra foi no dia 6 de dezembro de 1941, na véspera do dia em que Pearl Harbor instigou os Estados Unidos a declararem guerra ao Japão. Desde então, os Estados Unidos aceitaram a necessidade de um enorme exército permanente, o crescimento dos fabricantes e comerciantes de armas que se tornou uma parte substancial da economia, milhares de soldados baseados ao redor do mundo, uma intensa pesquisa de novas tecnologias mortíferas e um clima político no qual é suicídio pronunciar-se contra a guerra. Toda essa situação, que chega a todos os lares, nos mantém em estado de guerra mesmo quando não há uma guerra declarada que domine as manchetes dos jornais. Como qualquer hábito, a guerra criou um sulco na nossa mente, de modo que, quando ficamos com medo ou muito zangados, a reação da guerra surge naturalmente. Ela tem uma pista fácil a seguir. Mesmo quando a contagem de corpos aumenta no Triângulo Sunita e as fotografias de tortura da prisão de Abu Ghraib abalam a nossa consciência, o sulco ainda está presente, profundo e familiar. A guerra tornou-se quase um prazer secreto. Ela gera emoção e acelera o ritmo rotineiro da vida. Na adaptação para o cinema de Vanity Fair, de Mira Nair, uma mulher comenta em uma festa com um ar de superioridade: a guerra é boa para os homens. É como revólver o solo. Procuramos a guerra da maneira como o fumante inveterado é atraído pelo cigarro, resmungando o tempo todo que temos de parar. Nas últimas 4 décadas, o hábito de guerra dos Estados Unidos nos levou ao Iraque, ao Afeganistão, ao Kuwait, à Somália, ao Líbano, ao Panamá, à Granada,
ao Vietnã e ao Camboja, sem mencionar operações militares mais secretas em lugares como o Laos, a Nicarágua e a Colômbia. Este livro se dedica a tentar apagar essa rotina e substituí-la por uma nova maneira de reagir, quando estamos com medo ou muito zangados, ou mesmo quando não estamos. O caminho da paz precisa tornar-se um novo costume. Para isso, ele precisa oferecer um substituto para cada coisa que a guerra oferece hoje. Você talvez se sinta imune aos encantos da guerra, mas todo mundo se beneficiou de alguma maneira com as contribuições da guerra. A guerra oferece um escuadouro para a vingança nacional. Ela satisfaz as necessidades do medo. Ela confere poder ao vencedor. Ela proporciona segurança na terra natal. Ela abre o caminho para que obtenhamos pela força o que queremos. Em contrapartida, ao viver em paz respiramos livremente. Existe espaço para que nos associemos a outras pessoas. As discussões prosseguem com respeito mútuo para ambos os lados. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e Madre Teresa viveram aspectos diferentes da paz. Aprendemos com cada um deles que o caminho da paz pode acabar com o sofrimento e a opressão, não por meio da guerra contra o inimigo e sim reconhecendo as injustiças, e permitindo que a solidariedade e a condição humana comum realizem o seu paciente trabalho. A guerra sufoca tudo isso. As contribuições da guerra podem se revelar amargas e vazias no final, mas este fato não desgastou o hábito da guerra na nossa consciência. Hoje, depois de um século no qual mais de 100 milhões de pessoas morreram por causa da guerra, nós, sobreviventes, ainda nos voltamos para a guerra por acharmos que ela pode fazer algum bem. A satisfação de travar a guerra não pode ser substituída pela filosofia ou pela religião. O Buda e o Príncipe da Paz não poderiam ter se expressado com mais intensidade contra a violência, mas as convicções deles foram distorcidas e transformadas em uma causa de derramamento de sangue nas mãos dos seus seguidores. A nossa era está embebida na operação militar mecanizada que é absolutamente terrificante sob o aspecto humano. Em alguma parte deste país, equipes de cientistas estão trabalhando em uma bomba que vaporizará os seres humanos que entrarem em contato com ela sem destruir os prédios onde eles residem. Em algum lugar desta nação, outros cientistas estão tentando descobrir como desorganizar o suprimento de água, a eletricidade, as comunicações e os transportes do inimigo através de sinais transmitidos pela internet. Logo seremos capazes de danificar uma nação sem mesmo ter que pôr os pés no território dela. Estamos quase chegando lá, graças ao bombardeamento do alvo exato a partir de altitudes elevadas e das bombas espertas mísseis dirigidos capazes de se orientar sozinhas em direção ao alvo enquanto os nossos soldados permanecem em segurança, fora do alcance do dano. Essa tecnologia deixa algumas pessoas, inclusive no meio militar, muito constrangidas, porque ela implica que o nosso exército pode matar livremente sem perdas do nosso lado. O último vestígio de honra no campo de batalha era o respeito pelo inimigo, mas nem isso existe mais. A satisfação de administrar a morte com tanta eficiência precisa ser acrescentada à lista das contribuições da guerra. O caminho da paz pode realmente substituir tudo isso? Ele pode ter sucesso onde séculos de sabedoria e moralidade falharam? Pode, porque o caminho da paz não se baseia na religião ou na moralidade. Ele não pede que nos tornemos santos da noite para o dia ou que renunciemos aos nossos sentimentos de raiva e à nossa sede de vingança. Na verdade, pede algo novo, a evolução consciente. E chegada a hora de deixarmos de ser passivos e assumirmos o controle do nosso destino, pessoa por pessoa. O que mantém viva a guerra? O retardamento da resposta, a dependência de reações que os seres humanos têm seguido desde o começo da história. A violência não é a essência da natureza humana. De fato, ela predomina e é inata. Mas o mesmo podemos dizer do seu oposto, o amor. O caminho da paz é amor em ação. Embora a raça humana, explícita ou implicitamente, pareça acreditar que a violência é mais poderosa do que o amor, isto é o mesmo que dizer que a morte é mais poderosa do que a vida. Essa simplesmente não é a verdade. A humanidade evoluiu e transcendeu muitas coisas que certa vez parecem inatas.
Aprendemos a usar o raciocínio de forma triunfante. Superamos a superstição e a doença. Expusemos à luz as trevas da psique. Investigamos profundamente o funcionamento da natureza. Todos esses sucessos apontam para o passo seguinte, que é a compreensão de que os seres humanos superaram a guerra. Hoje não é o dia em que eu ou qualquer outra pessoa pode dizer que os seres humanos finalmente transcendem a guerra. A única notícia recente que oferece esperança é pequena, um relato estatístico que diz que os últimos 12 meses, apesar das manchetes do Iraque, produziram o menor número de mortes na guerra desde 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. No ano passado, o total de corpos provenientes de todos os conflitos foi de 20 mil no mundo inteiro. Assim sendo, a tendência pode já estar começando. Você e eu, na nossa angústia de acabar com a guerra, podemos estar captando tremores do futuro. Hoje é o dia de agir sobre eles. Assim como a lei da gravidade de Newton significou que os seres humanos estavam finalmente para sempre no caminho de uma nova ciência, de uma estrada que conduziria a um mundo completamente transformado, você e eu podemos criar um novo ponto crucial. Eu argumentaria que, para a maioria das pessoas nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo, a tendência do futuro já se inverteu. As pessoas estão prontas para seguir o caminho da paz, desde que possam aprender o que ele é. O caminho da paz baseia-se na mesma coisa que prenunciou a era da ciência, um salto de consciência. Quando presenciaram demonstrações das máquinas a vapor, da luz elétrica e das vacinas, as pessoas se adaptaram a elas no seu nível de percepção. A concepção do ser humano não era mais compatível com ler à luz de velas, viajar a cavalo, enfrentar índices elevados de mortalidade infantil, ter um tempo de vida curto e sofrer a devastação das doenças. Teve lugar um salto na consciência coletiva. O caminho da paz, acredito, pode mudar o futuro da mesma maneira. Se você e eu demonstrarmos que a paz é mais satisfatória do que a guerra, a consciência coletiva se modificará. Hoje, você e eu acordamos e consideramos fácil não matar ninguém. A nossa sociedade, no entanto, não pode afirmar a mesma coisa. Está na hora de a sociedade seguir uma direção que corresponda ao que o indivíduo deseja. Não pode haver nenhuma desculpa para vivermos na vida confortável incrustada em uma cultura de morte e violência mecanizadas. Você e eu não somos observados reis inocentes da guerra. Dependemos dela política, econômica e socialmente. Mostrarei em detalhes por que isso é verdade e como podemos passar a ser solidários com um modo de vida que não esteja envolvido com a guerra ou com a morte. Quanto mais pessoas se unirem a nós, mais rápido a guerra chegará ao fim. Em vez de desejar que os outros parem de matar, você pode se tornar uma força a favor da paz e, ao fazer isso, realizar a contribuição suprema. Se você passar a ser solidário com a paz, a guerra acabará hoje para você. Isso acontece com uma pessoa de cada vez, mas funciona. 1 milhão de minúsculos terremotos deslocam mais terra do que um único abalo cataclísmico. Não existe maneira melhor ou mais fácil de viver do que pegar a onda da evolução. Quão difícil é levantar os olhos e dizer que hoje é um bom dia para a guerra terminar? Se a sua consciência seguir essas palavras e permanecer fiel a elas, a guerra nunca mais retornará à sua vida. O caminho da paz. Mahatma Gandhi expressou uma profunda verdade quando disse: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. O que ele quis dizer é que não alcançamos a paz trabalhando com a violência ou vencendo-a através da força. A paz possui um poder que lhe é exclusivo, um sistema próprio para organizar eventos. Estamos procurando substitutos capazes de satisfazer necessidades que hoje são atendidas pela guerra. As antigas satisfações não são triviais, pois a aventura, o poder e a expansão são valores primordiais na vida. Quando não existe uma maneira viável de a pessoa comum participar da aventura, do poder e da expansão, até mesmo o caminho ilusório da guerra, com o terrível tributo que ela cobra da vida humana, é preferível a nada. Como veremos, se você realmente se aprofunda no caminho da paz, encontra o poder. Você alcança a liberdade e a emoção que se espera que a aventura proporcione. Você expande a consciência sem ter